e acho que colocar aqui na prática para a Bolsa, tá com toda a cara que vai vir junto um aumento de carga tributária. Ah, vai. Eu acho que vai, porque Vai. assim, a conta não fecha. A gente, quanto você tem de déficit Vai, esse ano, vai. Alex? Não, Seu número aí. esse ano acho que vai dar alguma coisa como 1,5% de PIB. 1,5% do PIB. A gente precisaria ter um superávit de uns 2% do PIB. Com boa vontade, 1,5%. 1,5%. Então a gente precisa fazer 3% do PIB de ajuste fiscal, que a gente não vai fazer pelo lado do gasto. Não, vai ser pelo lado da receita. Gastar mais. Então a gente vai ter que arrumar 3% do PIB a mais de receita. Uma notícia positiva que pode vir aí, só para não ficar só no pessimismo, é que o Haddad está pensando em mexer um pouco em regimes tributários, isenções, um pouco desse lado aí. Se ele Isso eu adoraria ver. Se ele conseguir mexer nisso aí, pode ser uma notícia legal para a gente usar. E outra coisa que vai vir com essa reforma tributária, na minha opinião, vai ser um aumento de carga tributária da classe mais alta, que eu acho que talvez até seja justo, se você olhar um pouco a alíquota de imposto do andar de cima, de fato, é baixo no Brasil, e com certeza das empresas da Bolsa. Então, assim, já está se discutindo. Só um detalhe aqui importante, teve um artigo recente do Marcos Lisboa, na Folha de São Paulo. Eu abri o artigo, tomei um susto. Eu abri ali o artigo, e no meio, onde tinha ilustração, tem um monte de equações que eu olhei e falei, putz, meu Deus, o Marcos enlouqueceu. Alguém né? fez conta. Né? O Marcos enlouqueceu. Você não coloca assim, sigmas e pis e ômegas. Depois você vai ler o artigo, e foi muito bem sacado por ele. Porque, na verdade, aquelas equações vinham de um artigo de um outro cara que tinha, cujo ponto é muito simples, mas ele fez toda a continha certa. Assim, o imposto de renda no Brasil, o IPI também, mas principalmente o imposto de renda, a arrecadação dele, primeiro, ela não é exclusiva do governo federal, quer dizer, a arrecadação é do governo federal, mas se distribui com estados e municípios. E você tem uma série de vinculações também desse imposto. Então, tanto que você arrecadou do imposto de renda, ou que foi transferido para você via fundo de participação de estados e municípios, tem que ser gasto nisso, nisso, nisso e aquilo. Então, se você arrecada mais pelo imposto de renda, superávit necessariamente. Não vira. Então, o que aquelas equações queriam dizer, na verdade ele só colocou as equações para mostrar a complexidade absurda da distribuição de recursos. Grosso modo, você quer um ponto percentual do PIB a mais de superávit, você tem que aumentar o imposto de renda uns 2 pontos percentuais a mais do PIB. Então não é o caminho para você resolver. Se você faz isso, um monte dessas coisas vai virar imposto, vai virar gasto lá na frente. Então, parte daquela discussão que eu estava, reformas você tem que fazer. Você tem que acabar com essas vinculações orçamentárias, etc. Aí. Né? Então, seria uma outra história. Mas é isso. Então, imposto de renda, eu acho até que você tem que torná-lo mais progressivo. Não, mas isso daí é uma questão de justiça social mais do que ajuste fiscal. Agora, isso dito, a transição de um PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS para um IVA, você tem um espaço enorme para a carga tributária subir. Né? Mas, de novo, em 10 anos, não vai ser hoje. Não vai ser agora. Se a carga tributária subir e a produtividade do Brasil aumentar, bom, não é um resultado ruim. Não é um resultado ruim. Aliás, você pode até, não necessariamente aumentar a carga tributária como proporção do PIB, mas se você começa a aumentar muito, mais rapidamente seu PIB, porque a tua produtividade está crescendo e tua arrecadação se mantém mais ou menos estável, desde que você não faça nenhuma barbeiragem no gasto, você consegue, isso tem um efeito no sentido de controlar finanças. Então, ajuda. Mas é um negócio para um horizonte longo e tem um monte de Cs no meio do caminho. Quanto que vai ser a arrecadação, qual que vai ser a alíquota. Então, assim, eu vejo a reforma tributária como algo importante, provavelmente vai terminar com um aumento de carga, para acomodar o fato de que a gente não consegue controlar o gasto. Desculpem, mas é exatamente isso que vai acontecer, mas talvez uma carga tributária mais bem distribuída, menos na indústria, mais no serviço, e aí você sai, e eu vou falar, eu sou um provedor de serviço, então para mim seria pior, mas eu acho que para o país como um todo é uma maneira mais correta de lidar com isso. Daqui a 10 anos, quem sabe eu estou até aposentado, né? Então, talvez não tenha que me preocupar. Mas aí falando em